E hoje estamos aqui para falar sobre outras coisas, como é o caso da licença de habitação. Primeiro, Luísa, o que é uma licença de habitação? Então, uma licença de habitação é um documento do qual resulta qual é o uso daquela casa e que aquela casa, passa a redundância, serve para habitar. E é muito importante que, conforme o destino, assim seja a licença. Se for para comércio, que seja passada para comércio, se for para comércio e serviços, que seja passada para comércio e serviços. E aqui, hoje, o que nos importa é que seja para habitação, porque estamos a falar da tua casa. Exato, uma futura casa, não é? Exatamente. A licença de habitação, dizias há pouco, serve para ser então habitável, como o nome indica, ou pelo menos estar legal aos olhos da lei como tal. Mas também é depois o que faz com que possamos ter contratos de arrendamento e inclusive comprar uma casa, não é? Sim, se fores comprar uma casa, se te forem doar uma casa, se fores arrendar a casa ou dá-la de arrendamento, tanto pode estar de um lado como do outro, é todo conveniente que tenhas uma licença, tens que ter, não é conveniente, tens que ter, e ela, porque senão todos esses negócios são nulos. E até não basta só ter a licença ser para aquele fim. Se ela não existir, é nulo o negócio, portanto não produz efeitos, é nulo e de nenhum efeito, como diz o povo. Exato. E não queremos isso. Agora, ela também tem que ser clara. Muitas vezes os documentos que aparecem não são claros, ou porque já foram emitidos há 30, 40 anos e dizem só o lugar, assim tipo o nome de um lugarzinho, de uma freguesia, Ou da rua, como mencionavas há ou pouco, da não é? rua sem dizer que número de porta. Os nomes de porta podem alterar, os nomes de rua podem alterar. Se nós conseguimos apanhar que é o mesmo bem, está tudo certo. Se não, é todo conveniente que venha uma certidão que torne claro para todos, e nomeadamente até para a pessoa que vai titular a venda, no caso o notário, não tenha dúvidas e possa dar essa garantia às pessoas de que aquela casa tem licença, por isso é que ela é apresentada perante o notário. Ok, então essencialmente o notário faz esta verificação, mas convém sempre também estarmos atentos e dentro do assunto, não é? Claro, o notário faz a verificação e dá a garantia, porque está a fazer a escritura e com a escritura, com aqueles documentos, que aqueles documentos são bons e são respeitantes àquele bem. Às vezes há muita insistência a achar-se que chega, dá, pode ser, não é preciso mais. Pronto, mas não pode ser. Não pode ser. E é muito importante para as pessoas, mesmo que, imagina, tu és ouvida como notário, eu sou ouvida como notária, e nós dizemos isto não está bem, isto não está claro, e que se vai arranjar uma terceira pessoa que venha a fazer, Perto, não é por aí, exato. porque são coisas que deviam ter muito pouca interpretação. Se forem claras, não precisam de muita interpretação. Tem de ser tudo pão, pão, queijo, queijo, não é verdade? Convém. Exato. Convém que seja a direito. Exato, exatamente assim. E Luísa, que outros documentos precisamos de ter em conta quando queremos obter uma licença de habitação? À falta da licença de utilização, têm nascido outros documentos. Um que é a ficha técnica de habitação, que muitas das vezes é preciso, principalmente quando estamos a comprar alguém que se dedica a fazer casas para vender de forma profissional. Nesse caso, seguramente é preciso a ficha técnica de habitação, que é o quê? É um documento do qual resulta quais foram os materiais, quem são os responsáveis. É como se fosse um bilhete de identidade. Hoje em dia, um cartão de cidadão do prédio, de onde resulta quem é que interveio, a que nível, que responsabilidade é que tem. E depois ainda há um outro diploma que fala do certificado energético. O certificado energético, esse é preciso também para a maioria das transações, que é um certificado tal e qual como aquele autocolante que nós temos nos frigoríficos quando os Exato. compramos, ou nas máquinas de lavar, por aí fora, que diz qual é o comportamento térmico. E assim também é para os edifícios de há uns anos a esta parte. A partir de agora é obrigatório ter certificado Há uns energético. anos esta parte é obrigatório ter quando vamos transacionar. Se eu já fiz a minha casa no ano 2000 e ainda a tenho e não tenciono vendê-la, não preciso de ter. Ok, é sempre bom Mas saber. se vou transacioná-la, ou seja, se vou vendê-la, por exemplo, ou se vou permutar com outra, eu aí já preciso desse documento.
Elisa, há mais alguma coisa que tu queiras reforçar? Eu sei que há pouco estavas a falar sobre o quão importante é ler tudo muito bem e estar bem detalhado o que é que constitui uma licença de É habitação. importante que as pessoas não se seduzam. Isto é como quando as pessoas vão casar e que ligam um pouco aos regimes de bens do casamento. Quando vamos comprar uma casa, é importante, está assim para os casamentos, a licença de utilização como está para a compra de uma casa. É muito importante que não nos seduzamos por uma ideia de que está bom, aquele papel é bom, chega. Tentar não Certo. acelerar o Se processo, não alguém é? nos levantar alguma questão sobre esse papel, se calhar devíamos ponderar melhor. Será que? Não Pois é? são os Porque é suposto notários. até suposto o homem médio compreender uma licença de utilização. Sim, exato. E o ouvir também Não tem que ser nada do outro mundo, não tem que ser para cabeças iluminadas, e ouvir como as também massas. quem percebe do assunto, não é? Não Sim, tentar também. insistir em demasia que é assim e que Sim, dá para aproveitar. claro. E Heloísa, por último, as licenças de habitação demoram mais ou menos quanto tempo a ser feitas? Têm sempre de ir ao notário? Mais um Não, elas bocadinho? são emitidas pela Câmara Municipal. As certidões, quando é preciso, porque às vezes são licenças muito antigas e que se pede, e nós mesmos até promovemos de se pedir a certidão da licença em que vem adequado ao momento atual, em que se diz, olha, para aquele prédio, com aquele artigo, ou com aquela descrição, ou com aquele nome de rua, aquele número de porta, elas são emitidas pela Câmara em muito poucas semanas. Julgo que em 15 dias elas estão emitidas, ou menos, às vezes é menos tempo. E a Ótimo. pessoa pode ficar mais tranquila que de Sim. facto aquela licença diz respeito à sua casa. Sem dúvida. Heloísa, muito obrigada por esclareceres de uma forma muito breve o que é uma licença de habitação e o que devemos ter em conta quando estamos Claro. a olhar para os documentos todos, porque normalmente é muito papel É muito papel. e pode ser um bocadinho intimidante, mas como ouviste a Heloísa, é simples. É para simplificar ao máximo, não é? Muito obrigada e Muito até para a obrigada eu semana. pela oportunidade. Muito obrigada, até para a semana.